Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada connosco. Olá! Hoje vamos tocar num tema que parece quase sagrado, a empatia. Mas, atenção, Sim. este episódio não é de todo para dizer que a empatia é má. Não, claro que não, nem pensar. A ideia é mais questionar essa quase sacralização que existe na sociedade, sabes? Exato, Estimular um bocadinho o pensamento crítico sobre o papel dela e, olha, muito importante, os seus limites. precisamente. Será que a empatia é mesmo sempre a solução milagrosa que pintam? Ou será que às vezes pode ser parte do problema? É isso. Vamos explorar isto, olhando para algumas críticas. Sim, que dá que pensar. Ok, então, comecemos pelo básico. A empatia parece fundamental, mas logo aqui tropeçamos numa coisa: a parcialidade. Uhum, Sentimos mais por quem é parecido connosco ou próximo, não é? pois. O psicólogo Paul Bloom até fala que a empatia funciona como um holofote, quer dizer, ilumina um caso individual, Uhum, mas deixa o resto às escuras. exato. Isso não cria logo ali uma potencial injustiça? Exatamente, porque ao focares ali podes estar a ignorar outros que precisam tanto ou mais, ou até a prejudicar um grupo maior, certo? Sem dúvida. E essa intensidade focada, seletiva, leva-nos a outro ponto, o esgotamento. Há a famosa fadiga por compaixão, é Uhum. isso. Aquele burnout de tanto absorver a dor dos outros. Justamente. É muito comum, especialmente em profissões de ajuda, claro, essa imersão constante, sem barreiras, digamos assim, pode ser mesmo devastadora. Imagino que sim. E há estudos que sugerem que a dificuldade em regular essa resposta empática pode até ser um fator de risco para estresse pós-traumático. É como se o sistema dissesse chega. Pois, e essa intensidade toda, essa emoção, torna-nos mais vulneráveis, não é? Eu penso logo na manipulação. Uhum. Sabes, campanhas de marketing ou discursos políticos que, pronto, puxam pelas lágrimas, usam a empatia para desligar o nosso lado racional. Oh, sem dúvida, o apelo empático é uma ferramenta de persuasão fortíssima. Focam a nossa atenção e emoção num caso específico, comovente, Sim, e podem levar-nos a tomar decisões no calor do momento, baseadas só na emoção, que se calhar a frio não seriam as mais racionais ou justas para todos. isso faz-me pensar noutra coisa. Fala-se tanto em pôr-nos no lugar do outro, mas sejamos sinceros. Sim. Quantas vezes é que nós conseguimos sequer estar bem no nosso próprio lugar? É que às vezes nem as nossas emoções percebemos bem. Hum, Como é que podemos genuinamente sentir o que o outro sente? Não será só uma projeção do que nós sentiríamos? é uma reflexão fundamental essa. O autoconhecimento, ou a falta dele, limita muito a qualidade da empatia. E levanta outra questão, não é? Qual? Até que ponto é sustentável ou sequer saudável viver a nossa vida e ao mesmo tempo carregar o peso emocional da vida dos outros todos? Pois, Além de ser desgastante, como já falámos, não estaremos também a tirar a autonomia ao outro? A tratá-lo quase como um coitadinho, incapaz? quase como aquele síndrome de Salvador. A pessoa que precisa de sentir que está a salvar alguém. Isso. Talvez mais para se sentir bem consigo própria do que pelo bem real do outro. Precisamente. E é aqui que as ideias do Bert Hellinger sobre as tais ordens da ajuda se tornam para mim muito pertinentes. Ele olhava para as dinâmicas dos sistemas, muitas vezes familiares. Acerta a abordagem sistémica. E o que dizem essas ordens da ajuda, basicamente? Bem, uma das ideias-chave é que a ajuda que funciona, a ajuda ordenada, respeita o destino e a capacidade do outro. Ou seja, intervém só o necessário, sem tirar a força ou a responsabilidade que pertence ao outro, para lidar com a sua vida. Ellinger alertava muito para o perigo de uma ajuda que vem de cima, sabes? Que infantiliza. Respeita, no fundo. Exatamente, que desrespeita a dignidade e o caminho da pessoa. Ele distinguia essa empatia de fusão emocional, que ele via como desordenada, de um apoio mais contido, mais respeitador da fronteira do outro. Portanto, essa visão do Ellinger, que olha para o sistema e para o respeito mútuo, dá um contraponto interessante a essa ideia de empatia sem limites, que pode acabar por ser invasiva ou até criar dependências. Exato. Então, o que é que retiramos disto tudo? Que a empatia, pronto, é valiosa, claro, mas está longe de ser uma virtude assim simples ou sem riscos. Uhum. A parcialidade, o esgotamento, o risco de sermos manipulados e até estas dinâmicas de poder, de controlo, disfarçadas de ajuda, são coisas a ter em conta. Sim. Talvez o equilíbrio esteja em cultivar uma
uma compaixão mais racional, como alguns chamam, ou uma empatia temperada pela razão, pelo respeito profundo pela autonomia do outro E pela humildade, talvez. e pela humildade de reconhecer os nossos limites e o nosso lugar. E fica a pergunta para pensarmos: Qual? será que a verdadeira ajuda, a conexão profunda, às vezes não exige menos fusão emocional e mais respeito pela distância e pelo percurso de cada um? O que é que significa realmente ajudar, sem tirar poder ao outro? Como ajudar sem invadir o outro? Epá, dá mesmo que pensar, não é? Será que a chave para uma conexão profunda às vezes é menos intensidade, menos querer salvar o outro e mais, sei lá, respeito pelo espaço e pelo caminho de cada um? É precisamente essa dança, sim. Uma dança delicada sobre o que é e o que não é apoio emocional a sério. A ideia aqui é tentar perceber como é que podemos estar presentes para alguém sem atrapalhar mais do que ajudar. Ok, vamos lá então. Desembrulhar isto, começando se calhar pelo básico. O que é que as pessoas sentem que é apoio a sério? Por exemplo, muita gente partilha uma frustração enorme de sentir que nunca teve apoio genuíno. Falam de famílias onde criticar era o normal, onde só valia aquele pensamento positivo, quase ignorada a dor real, não é? Exato. E o que é que essas pessoas descrevem como apoio verdadeiro? É algo surpreendentemente simples, mas profundo. É sentir-se ouvido sem julgamentos. Poder mostrar vulnerabilidade sem aquele medo de ser um peso. Uhum. É aceitação pura e simples. E, curiosamente, mencionam não só gestos óbvios, como um abraço, mas também algo que liga com a nossa questão: saber dar espaço. Aí está, o espaço. Essa ideia parece mesmo central aqui. Não é querer fundir-se com o problema do outro. E isso parece ligar diretamente com as ideias do Hellinger, certo? Ele via a ajuda quase como uma arte. Uma ideia-chave, talvez a mais impactante, é que a ajuda eficaz acontece de adulto para adulto. Parece óbvio, não é? Mas Mas quantas vezes caímos na tentação de tratar o outro quase como uma criança? Tentar resolver-lhe a vida? é verdade. E essa dinâmica, imagino, cria problemas. É isso. Essa dinâmica pode levar à transferência, ou seja, projetar relações antigas, tipo pais e filhos, na relação de ajuda atual. E Ellinger diz que isso enfraquece, não fortalece. Ajuda que funciona respeita a capacidade, a responsabilidade do outro. E implica também não tentar substituir os pais reais da pessoa, mas sim respeitá-los dentro do sistema. Percebo. Outro ponto crucial é olhar para o sistema todo, o quadro completo. Ellinger falava de uma empatia sistémica. Quer dizer, não focar só no indivíduo isolado, mas perceber como ele se encaixa na sua família, quem mais está envolvido. O ajudante mantém aqui uma certa distância pessoal, vendo o sistema e respeitando todos os membros, mesmo aqueles de quem se queixa. A ideia é servir a reconciliação. Percebo a lógica, mas essa ideia de respeitar o sistema e o destino de cada um, mesmo quando nos parece, sei lá, difícil, isso não pode soar um bocado a passividade? Quase como a desistir da pessoa? É, um ponto muito delicado, sim. A nossa ânsia, a nossa vontade de mudar o destino do outro, muitas vezes reflete a nossa própria dificuldade em lidar com essa realidade, com a realidade do outro. A ajuda que realmente empodera, que fortalece, é a que respeita o caminho da pessoa. Contudo, com as suas dificuldades e responsabilidades. Não é bem desistir, é mais confiar na força que o outro tem. Ok, percebo a importância da distância e do respeito pelo sistema. Mas assim, na prática, como é que se faz isso? Como é que cultivamos essa empatia sem cair na armadilha da fusão emocional? Daquela sensação de nos afogarmos na dor alheia? Olha, faz uma distinção que acho útil. Empatia não é o mesmo que compaixão, que já implica ação e, muito importante, empatia não é fusão. Eu sinto com você, mas não no seu lugar. Isto ajuda a evitar a tal fadiga empática, não é? Faz sentido. Com e não no lugar de. Exatamente. E Ellinger usava o termo sintonia, ou attunement, que paradoxalmente também exige esta distância. É como perceber a fundo a situação do outro, a origem, os limites até a culpa ou a finitude, mas sem perder a nossa própria identidade no processo. Manter a individualidade. Sim, manter a individualidade, sem criar relações terapêuticas que gerem dependência. Cada um permanece livre. É quase como segurar um passarinho. Com demasiada força, sufocas. Com pouca, ele foge.
É preciso encontrar o ponto certo. Gosto dessa imagem, sim. E isso liga com outra ideia forte, não é? Que às vezes menos é mais. Que a melhor ajuda pode ser retirar-se. Isso parece tão contra-intuitivo. Mas faz sentido quando pensamos bem. É preciso ter sensibilidade para perceber quando a nossa ajuda, mesmo cheia de boas intenções, pode estar a tirar a força ao outro, a infantilizá-lo, ou quando está a servir mais a nossa necessidade de nos sentirmos úteis do que a necessidade real de quem estamos a tentar ajudar. Pois. Nesses casos, recuar um passo não é abandono. É, na verdade, devolver a dignidade e a autonomia à pessoa. Então, assim, resumindo esta nossa conversa toda, a arte de ajudar parece ser um equilíbrio muito, muito fino. É conectarmos-nos com a empatia profunda, claro que sim, mas mantendo sempre uma distância que honra a autonomia, a responsabilidade e o caminho único do outro. Ajudar de igual para igual, não é? Exatamente. Vendo sem nos perdermos nós no processo. Não podemos carregar o fardo de ninguém, nem devemos. Mas podemos oferecer presença, uma escuta atenta, talvez uma perspectiva que venha dessa visão mais ampla e respeitosa, algo que ajude a pessoa a encontrar a sua própria força, em vez de, bem, criar mais dependência. E se tentássemos aplicar mais esta arte da ajuda distante no nosso dia-a-dia? Nas nossas amizades, na família, até nas relações amorosas? Será que um pouco mais de respeito pelo espaço e pelo caminho do outro poderia, paradoxalmente, até aprofundar as nossas conexões? E é engraçado, não é? Como a gente pensa sempre na empatia como, sei lá, uma coisa 100% boa. Uhum. Quase um superpoder para as relações. Uhum. Como se fosse a chave mágica para tudo correr bem. Exatamente. Mas olha, e uma questão que dá que pensar. Até que ponto é que essa mesma empatia, essa coisa boa, pode, na verdade, lixar uma relação amorosa? Pois, é uma pergunta Pertinente. pertinente, porque parece haver ali uma linha muito, muito ténue. A empatia, quando não está bem calibrada, digamos assim, pode virar uma ferramenta, Sim. ou para tentar moldar o outro à nossa maneira, quase como um projeto, não é? Pois. Ou então, naquela dinâmica, aquela coisa quase paternalista, Ah, sim, isso. um dos parceiros começa a tratar o outro como se fosse uma criança. Tira-lhe poder, infantiliza. Pais não namoram filhos. Isso, Estraga tudo. Não é? sim. A dinâmica de casal. Exato, é uma distorção completa. Então, se calhar, vamos tentar perceber melhor este equilíbrio, os riscos da manipulação. A empatia é fundamental. Ponto. Ajuda a criar ligação, a sentir o outro, Uhum. a conectarmos com o que outra pessoa precisa, o que está a viver. É quase uma cola social, não é? Até uma coisa evolutiva para nos ajudarmos uns aos outros. Sem dúvida. Essa conexão é vital. O problema, lá está, aparece quando a coisa fica desequilibrada. O equilíbrio necessário entre o dar e o tomar numa relação. E atenção, o tomar aqui é mesmo importante. Não é só um dar, dar, dar. É preciso que o outro receba ativamente, que reconheça, que valorize, para a relação se manter entre iguais. Se não, até a generosidade pode tornar-se pesada, tóxica, mesmo. E o que é que acontece quando se dá demais? Aquela preocupação que transborda, que nos faz esquecer de nós. Pois, acabamos a oferecer mais do que temos, se calhar por causa daquela síndrome do Salvador, ou porque achamos que nunca fazemos o suficiente. Bem, isso é um caminho quase direto para a codependência, que é basicamente começar a viver em função do outro, assumir responsabilidades que não são nossas. Uhum. E muitas vezes isto acaba por permitir, ou até mesmo sustentar, comportamentos que não são saudáveis no parceiro. Imaturidade, irresponsabilidade, essas coisas. Pois. E, voltando ao Hellinger, quem recebe tanto, 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 sem sentir que consegue retribuir, pode acabar por sentir uma espécie de dívida impossível de pagar. E, paradoxalmente, até pode ser essa pessoa a querer sair da relação. O desequilíbrio quebra a ligação. E isto leva-nos para um lado mais escuro da coisa. A empatia pode ser explorada, manipulada mesmo. Sim, infelizmente. Pessoas com traços narcisistas, por exemplo, são mestres nisso. Procuram justamente parceiros que tenham muita empatia, talvez mais inseguros, com baixa autoestima, que precisam muito de aprovação. Exatamente.
Usam táticas como o bombardeamento de amor, não é? Aquela fase inicial de afeto e atenção excessivos para criar uma ligação muito forte e rápida. Sim, para prender a pessoa. Pois. E depois podem passar à desvalorização, à manipulação pela culpa, magoaste-me tanto, aquelas frases, ou o tratamento de silêncio como castigo, Uf. ou até usar a triangulação. Meter uma terceira pessoa real ou imaginária na conversa, para criar ciúmes, insegurança, e a empatia da vítima torna mais permeável a estas táticas. Fica mais vulnerável. É assustador pensar nisto. Como uma qualidade tão boa pode ser a porta de entrada para isto tudo. E isto traz-nos de volta àquela ideia da dinâmica parental. Uhum. A empatia a mais, o cuidar constante, parece que pode mesmo transformar a relação. Sim, sem dúvida. Quando um assume sempre, sempre, sempre o papel de cuidador, de salvador, tira autonomia ao outro, tira poder. Exato. Cria-se uma superproteção que sufoca, que infantiliza e deixa de ser uma relação entre iguais. A pessoa que cuida demais acha que tem de ser ela a decidir tudo, a resolver os problemas do outro. E isso destrói a dinâmica de casal. Passa a ser uma hierarquia, não é? Tipo pai ou mãe para filho ou filha. Precisamente. E o custo disto para quem vive nessa empatia extrema deve ser enorme. Fala-se em esgotamento, ansiedade, depressão. Aquilo da fadiga por compaixão, certo? Sim, a fadiga por compaixão é mesmo isso. É um esgotamento profundo por se estar constantemente a absorver e a tentar lidar com o sofrimento dos outros. A pessoa acaba por se perder nos problemas dos outros. E isso pode levar a stress crónico, dificuldade em concentrar-se, sentimentos de culpa, de impotência quando não se consegue salvar o outro. A saúde mental fica mesmo em risco com essa dedicação sem limites e sem um retorno equilibrado. Portanto, a empatia, que nós valorizamos tanto, precisa de ser vista com mais cuidado, mais nuance. É vital, claro que sim, mas não é boa de qualquer maneira ou em qualquer dose. Precisa de equilíbrio. E, acima de tudo, precisa de limites claros. Uma empatia sem barreiras, ou que é usada de forma desequilibrada, seja pela própria pessoa ou por alguém que a explore, pode ser mesmo destrutiva. Abre a porta à codependência. Exato. Há manipulação e pode distorcer a relação para algo que não é saudável. Como essa dinâmica parental de que falamos, que foi o que deu origem a esta conversa toda. Como é que está o equilíbrio entre o dar, o receber e o cuidar nas nossas próprias ligações? Será que estamos a usar a nossa empatia para construir uma relação de igual para igual? Ou será que estamos, se calhar sem querer, a cair na armadilha de tentar controlar ou infantilizar o outro com o nosso excesso de cuidado? É uma ótima pergunta. O que é que realmente alimenta uma relação saudável entre adultos? Adultos autónomos que se respeitam mutuamente na sua capacidade e no seu espaço. É curioso. Falamos tanto de autonomia, de espaço individual, mas no fim, a questão parece ser sempre a mesma. O que é que verdadeiramente sustenta uma ligação entre duas pessoas que se querem assim, autónomas e ligadas? Não pode ser só o sentimento, pois não? Não, de todo. Quer dizer, o sentimento é a base, claro, isso é indiscutível. Mas por cima parece haver uma espécie de uma estrutura invisível. Uma estrutura? Sim. Parece-me central o equilíbrio entre o dar e o receber. O dar e receber. Essa dinâmica constante. Ok. Parece simples, mas intuo que tem as suas subtilezas. Como é que funciona na prática? Bem, é um fluxo, sabes? Não é tanto uma contabilidade rigorosa, tipo toma lá, dá cá. É mais, quando damos algo, pode ser tempo, atenção, ajuda, o que for, sentimos-nos bem. Sim, sim. E quando recebemos, surge uma sensação, quase uma dívida saudável, uma vontade de retribuir. E isso mantém o equilíbrio. A relação respira melhor quando há essa sensação mútua de igualdade na troca. Percebo. Wellinger até alertava, por exemplo, à síndrome do pestimoso. A síndrome do pestimoso. O que é isso? É aquela pessoa que só quer dar. Parece muito generoso à superfície, não é? Parece altruísmo puro. Exato. Mas, no fundo, pode ser uma forma subtil de se colocar numa posição superior. Percebes? E isso, paradoxalmente, cria distância. Rejeita a capacidade do outro também contribuir. Uau! Isso é contraintuitivo. E o mesmo para quem evita receber. Atenção. Talvez por medo de ficar obrigado ou de parecer vulnerável.
Então, essa dinâmica vai muito para além da simples troca de favores, quer dizer, mexe com o status, com a dignidade de cada um na relação. Precisamente. E essa recusa em receber ou a insistência em só dar pode ser uma forma de minar essa mesma autonomia que se diz querer proteger. Pode sim. É como se não confiássemos que o outro tem força para dar ou que nós próprios, se calhar, não somos dignos de receber. Exatamente. Olha, isso faz-me lembrar quando fala sobre o amor permitir ser natural, autêntico, sabes? Talvez esse equilíbrio no dar e receber seja o terreno fértil onde essa autenticidade pode mesmo florescer. É uma ótima ligação. Sim. Manter esse equilíbrio protege a integridade dos dois e liga-se o respeito pelo lugar de cada um. O lugar de cada um. O que é que isso implica concretamente? Bem, não é só respeitar o espaço físico ou as opiniões, que também é importante, claro, Uhum. mas é mais fundo. É aceitar o outro na sua totalidade, com a sua história, a sua família de origem e tudo o que isso arrasta, o bom e o mau, as suas feridas, as suas limitações e até o seu destino particular. Mesmo que não gostamos ou não compreendemos. Exatamente. Sem aquela tentação de o querer salvar, sabes? Ou de o moldar à nossa imagem e semelhança. Não. Respeitar isto é crucial para a autonomia, porque liberta ambos para serem quem realmente são, sem pressões para mudar aquilo que se calhar é imutável. É uma forma de humildade perante o outro e perante a vida dele. Humildade. Gosto dessa palavra aqui. Essa noção de aceitar o outro, mesmo que o que não encaixa bem connosco ou não podemos mudar. É poderosa. É reconhecer os limites da nossa influência, no fundo. Exatamente. Mas como é que este respeito profundo pelo ser do outro, com toda a sua bagagem, se manifesta no dia-a-dia, quer dizer, na prática? Será que é aqui que entram as rotinas, os rituais, como formas de honrar essa ligação e esse espaço? Sem dúvida. Essa aceitação profunda tem que se traduzir em ações, senão fica só na teoria. Os rituais de ligação, e podem ser coisas mínimas de atenção. Um café partilhado de manhã, a forma como se despedem, uma mensagem a meio do dia, até celebrações mais significativas, claro. Tudo isso cria um chão seguro, reforça a conexão e lembra a escolha mútua, percebes? São a estrutura visível do amor no cotidiano. A estrutura visível. Gosto disso. Mas, e há sempre um mas, Claro. a flexibilidade é igualmente vital. Não podemos ficar presos a rotinas rígidas que matam a espontaneidade. Equilíbrio outra vez. Exato. É preciso espaço para a novidade, para redescobrir o outro, para o improviso. É mesmo uma dança constante. Os rituais dão o ritmo base, a tal estrutura, mas a vitalidade, a chama, vem da presença, da adaptação, da capacidade de improvisar juntos quando a música muda. Portanto, assim tentando juntar as peças desta nossa conversa, o que parece alimentar esta relação saudável entre adultos que se querem autónomos seria esta combinação. Primeiro, um respeito profundo pela individualidade do outro, aceitando quem ele é, de onde vem, o seu lugar único, sem tentar mudá-lo. Sim. Segundo, um fluxo constante e equilibrado no dar e receber, que mantenha a dignidade e a igualdade. Certo. E terceiro, a prática diária de rituais, de gestos que nutrem a ligação, mas com flexibilidade suficiente para manter a relação viva, adaptável. Precisamente, é isso. É um equilíbrio dinâmico entre estrutura e fluxo, entre a segurança e a liberdade. Faz todo o sentido. E talvez, olha, só para deixar uma última ideia a pairar. Força. Será que o maior ato de respeito pela autonomia do outro não é apenas aceitar quem ele é hoje, mas acolher com humildade aquelas partes do seu destino, da sua herança familiar, sobre as quais nós nunca teremos qualquer controlo? Ou se calhar nem sequer compreensão total? É profundo. Aceitar até o que não compreendemos do percurso do outro. Uau! Bem, estava aqui a pensar numa coisa que vemos bastante. Aquela pessoa que parece que dá tudo, que se sacrifica imenso pelos outros. À primeira vista, uma pessoa admira, claro, mas depois fica a pensar, será que é sempre mesmo por altruísmo? Ou será que às vezes essa generosidade assim tão extrema, essa postura quase de mártir, se calhar tem outra intenção por trás? É uma reflexão muito pertinente, sim. Porque essa demonstração constante de sacrifício, essa vitimização quase, pode funcionar como uma ferramenta de manipulação.
Bem subtil, não é? Pois, Cria uma espécie de obrigação silenciosa, pá, uma dívida emocional em quem está à volta. exato. Como é que alguém se sente à vontade para dizer não, ou para criticar, ou mesmo para pedir alguma coisa em troca? Alguém que toda a gente vê como tão boa pessoa, tão dedicado. É isso. Parece que ficamos ali presos numa teia de culpa, quase com medo de beliscar essa imagem imaculada. No fundo, uma arma social, pá, muito eficaz, gera compaixão, admiração e controlo, no fim de contas. É uma ligação muito provável, sim. O yoga descreve uma coisa chamada caridade rajásica. Caridade rajásica? Exato. É aquela caridade feita com ostentação, sabes? Talvez até com um esforço muito visível à espera de reconhecimento ou de retorno, ou simplesmente para a pessoa se sentir que está a fazer algo, que é generosa. Uhum. Pode não vir de um lugar de alegria calma, que seria a caridade sátvica, mais pura, desinteressada. Vem mais dessa necessidade de agir, de validação ou até de controlar a situação ou a percepção dos outros. Percebo. Mas onde é que se traça a linha? Quer dizer, todos conhecemos pessoas que são genuinamente boas e dedicadas. Como é que se distingue isso dessa caridade mais inquieta ou se calhar mais calculista? Bem, aí temos que olhar para as consequências e para a dinâmica da relação. Essa demonstração constante de bondade rajásica pode, como estavas a dizer, induzir culpa nos outros. Pois, Personalidades podem ter uma tendência para se sentirem facilmente ofendidas e depois usam essa ofensa ou sua própria dor para manipular os outros através da culpa. Justificam assim a sua necessidade de agir ou de serem o centro das atenções. faz lembrar a figura do mártir, não faz? Há aquela pessoa que parece que até encontra uma satisfação estranha no próprio sofrimento, no sacrifício. Talvez seja uma forma, muitas vezes inconsciente, de lidar com inseguranças ou de esconder outros desejos. Para personalidades que só se sentem vivas ou felizes, vá lá, no meio do drama ou do sofrimento. Exatamente, a ideia dos sentimentos secundários. Sentimentos secundários. Sim, são emoções que mostramos à superfície, muitas vezes de forma exagerada, como uma vitimização constante ou uma tristeza muito demonstrativa, mas que, no fundo, escondem um sentimento real, Ah, que pode ser raiva, frustração, medo. Funcionam como um substituto para a ação direta, para resolver o problema real, e servem, acima de tudo, para obter atenção ou evitar confrontos. é como uma cortina de fumo emocional, então. E as consequências disto nas relações devem ser, pá, complicadas. Bastante. Cria um desequilíbrio enorme. Quando uma pessoa assume aquele papel exclusivo de doador e faz questão que toda a gente note isso, e a outra fica ali no papel de receptor passivo, algo se quebra. Impede a reciprocidade genuína. A expiação auto-infligida. Aquela coisa de eu sofro para pagar por algo, que está muitas vezes ligada à culpa. Na verdade, muito centrada na própria pessoa. Exato. É egocêntrica. A pessoa que se sacrifica para expiar está focada nela mesma, na sua dor, na sua redenção, e não está verdadeiramente no outro ou na relação. E isso acaba por bloquear o amor e a resolução real dos problemas. Prejudica toda a gente, no fundo. Impede que se construam laços autênticos baseados na vulnerabilidade e numa troca equilibrada. Ok, então ter consciência destas dinâmicas, dos sentimentos secundários, da questão do equilíbrio, dar-receber, pode dar-nos mais discernimento para reconhecer estes padrões. Não só nos outros, mas se calhar em nós próprios também. Sem dúvida. A consciência é sempre o primeiro passo. E há uma ideia muito libertadora do yoga. O você não é a sua personalidade. Os nossos padrões de comportamento, mesmo aqueles mais antigos, como o do mártir ou do superdoador, são construções. Podem ser observados, compreendidos e, com intenção e trabalho, podem ser modificados. Não estamos condenados a repetir estes papéis se eles nos trazem sofrimento ou prejudicam as nossas relações. Isso dá alguma esperança, sim. Mas deixa-me aqui a pensar. No meio da confusão do dia-a-dia, das interações todas, será assim tão fácil distinguir um ato de generosidade mesmo puro, desinteressado, desta outra dinâmica mais manipuladora pela culpa? É subtil, não é?
Essa é, se calhar, a grande questão que fica. E levanta outra, talvez ainda mais profunda. O que é que estará mesmo na raiz desta necessidade de manipular através da bondade ou do sofrimento? Será um conflito interno que não está resolvido? Uma necessidade de amor, de validação, tão profunda que leva a estas estratégias mais distorcidas? Ou será aquilo a que o yoga chama avidya, a ignorância fundamental sobre quem realmente somos? Aquela que nos leva a identificar com estas máscaras e com estes jogos de poder. Estar assim o mais sintonizada possível connosco, com aquilo que sentimos, com a intuição, as sensações do corpo, as emoções, funciona quase como um escudo invisível. Funciona como um escudo, sim. Mas lá está. Não é uma coisa passiva. Exige atenção, não é? Ah, claro. E esse escudo protege contra tentativas de manipulação, mesmo aquelas mais camufladas, sabes? E é interessante como essas muitas vezes vêm de onde menos se espera. Esse complexo de mártir. Não é só a pessoa queixar-se muito, pois não? Não, vai mais além. A pessoa está sempre a realçar os próprios sacrifícios, mesmo numa conversa banal, sabes? Uhum. E isso cria uma espécie de culpa ou uma obrigação em quem está a ouvir, mesmo que ninguém tenha pedido nada. É, no fundo, uma forma subtil de controlo, através de um sofrimento que muitas vezes é a própria pessoa que o causa. Percebo. E isso junta-se a outras táticas que parecem tão inofensivas à primeira vista. Aquele charme que desarma, a resposta que parece perfeita, mas que na verdade nos desvia do nosso caminho, ou aquela culpa subtil por querermos pôr um limite saudável. Exatamente. É como se estivéssemos sempre a acumular uma dívida emocional sem dar por isso. Isso. Um manipulador eficaz não precisa de ser agressivo. Ele lê as vulnerabilidades, a nossa necessidade de agradar, o medo da rejeição, a dificuldade em dizer não. E explora isso. É como Maquiavel já dizia há séculos, no contexto político, mas aplica-se perfeitamente aqui no interpessoal. Explorar emoções, o medo, a obrigação, a culpa, é muitas vezes mais eficaz do que a força. O charme cria a dívida, a culpa controla, o medo paralisa. Mas então, como é que se cultiva essa coragem? A coragem para sermos fiéis a nós mesmos no meio disto tudo. Porque o medo da rejeição, de ficar de fora, isso é muito real. Às vezes ser autêntica parece mesmo um caminho para a solidão. É um ponto fundamental esse. A autenticidade pode implicar, sim, momentos de nos sentirmos à parte. Fora daquele conforto da conformidade, a segurança da multidão. Sim. Mas essa conexão interna, essa sintonia que tu mencionaste logo no início, é vital. E coragem não é não ter medo. É agir apesar do medo, sabes? Ancorado nos próprios valores. Perder esse eixo não nos torna só vulnerável à manipulação de fora, mas também ao auto-engano. O auto-engano, aquela nossa tendência para acreditar nas histórias que contamos a nós mesmas, para justificar algo que lá no fundo sabemos que não está bem. Precisamente. Ignoramos sinais, minimizamos problemas, racionalizamos comportamentos, nossos ou dos outros, para manter uma crença, uma relação ou para evitar um confronto que nos é desconfortável. E esse auto-engano ainda fragiliza mais o tal escudo da autenticidade. É um ciclo vicioso. Pois é. Quanto menos conectados estamos connosco, mais fácil é sermos manipulados. E mais fácil é enganarmos a nós próprios. Então parece que a base para quebrar isto tudo e fortalecer o escudo é mesmo o autorrespeito, é o tal amor próprio. Mas muitas vezes confunde-se com o egoísmo. Sim. O auto-amor e a autocompaixão, que é basicamente tratarmos-nos com a mesma gentileza que daríamos a um amigo em apuros, isso não tem nada a ver com egocentrismo. Certo. Tem a ver com reconhecer o nosso valor intrínseco, aceitar as imperfeições sem aquele julgamento severo e perdoar os nossos próprios erros. Desenvolver o auto-amor para construir uma autoestima sólida. E é essa autoestima que depois nos permite definir e manter limites saudáveis. E é a partir daí que podem surgir relações mais equilibradas, onde há espaço para a individualidade de cada um, sem aquelas dependências emocionais que acabam por ser tão tóxicas. Exatamente. A felicidade autêntica, a autonomia, a independência emocional parece que florescem nesse terreno de autorrespeito. Permite construir relações baseadas na interdependência saudável, não na codependência. Mas, claro, isto exige um mergulho interno, significativo. Um mergulho interno. Requer autoconhecimento, identificar as nossas vulnerabilidades, seja a necessidade de aprovação, o medo do abandono, o que for, porque são precisamente esses os pontos
que podem ser explorados. E como é que se faz esse mergulho? É só refletir, pensar sobre as coisas? A reflexão ajuda, claro, em presença atenta, quase um estado de mindfulness no dia-a-dia. De estar presente. Sim, estar consciente das próprias reações emocionais, dos gatilhos, das motivações que estão por baixo. Perceber porque é que reagimos de certa forma é o primeiro passo para não sermos reféns dessas reações. Isto, aliás, alinha-se com conceitos da psicologia positiva como a teoria do florescimento. Ah, sim. A ideia de que o bem-estar não é só não estar doente, mas é crescimento ativo, é ter propósito, relações positivas. Tudo isto assente na autoconsciência e na autenticidade. Portanto, parece claro que o caminho passa mesmo por aí. Por essa sintonia interna corajosa, por essa atenção plena às nossas próprias verdades. Sem dúvida. A autenticidade corajosa é o escudo mais poderoso contra qualquer manipulação e o caminho para o verdadeiro amor próprio e relações saudáveis. Mas para isso tem primeiro de se conhecer, no seu lugar e no seu caminho. Até à próxima reflexão.